it. Who are you? Esta é a menor retribuição pelo que você fez conosco. Opa! E aí? E essa encerração da quarta temporada de Invencível? Animal demais. Cara, ver o Mark com traumas psicológicos após a guerra foi assustador. O quê? Você não imaginou que haveria consequências para todos aqueles que você ama? E tava nessa pegada. Do nada entrava uma cena de um possível acontecimento e a gente simplesmente não sabia se era real o que estava acontecendo, ou se era apenas uma ilusão do Mark. E pra quem não leu ou não viu nada sobre o material original, deve ter tido uma experiência e tanto. Mas antes de tudo, fiquem com essa farmação de aura do Treg e aproveitem pra deixar aquele like. E isso, é claro, se vocês não quiserem que eu chame o Rushas Top 1 pra pegar vocês. E depois da guerra, essa era uma questão urgente. Cadê os Viltrumitas? Pra onde eles foram? É aí que o Mark começa a pirar, já que imagina que eles foram pra Terra. Os Viltrumitas que sobraram, eles foram pra Terra. E pra ficar claro, deixa eu te mostrar o porquê o Mark começou a pirar. Para pra pensar comigo. Depois da guerra, depois de tudo que ele viu, o medo tomou conta. O cara quase foi morto pelo Conquista. E o Treg só não matou por respeito à sua força, que é justamente o que os Viltrumitas mais respeitam. E quando ele disse que tinha matado o Conquista, o Treg enxergou como um Viltrumita também. E como o próprio disse, eles já são poucos demais. Além de tudo isso, de ter ficado a um passo de Idvala, viu o pai e o irmão serem quase mortos. E é bom lembrar que antes disso tudo, quando Mark se recupera da batalha contra o Conquista e volta para a guerra, ele ainda se depara com o planeta da colisão quase sendo dizimado por menos de 10 Viltrumitas. Não deixem ninguém vivo. Galera, é um planeta preparado para lutar contra os caras. Agora, imagina a Terra. E vamos combinar, né? Depois de tudo que eles usaram contra os Viltrumitas nessa batalha e saírem de lá humilhados, é dureza. Não é com a minha arma que vocês deviam se preocupar. Então a guerra contra os Viltrumitas não foi só uma batalha, foi um massacre. O único ponto, bem entre aspas, que podemos analisar positivamente foi que eles conseguiram destruir Viltrum. Mas a gente viu o que isso causou. Depois disso, surra pra 10 eles tomaram sozinhos. Agora imagina, o cara acorda sem entender nada, sem saber até como estava vivo. E se pergunta, ué, pra onde eles foram se a gente destruiu o planeta deles? Bem, agora só tinha um lugar, exatamente, a Terra. Isso não é exatamente chamar o mínimo de atenção. Eles não estão aqui. Eles não estão aqui. É aqui que começa o medo do Mark, porque imagina, na atual situação de quase 40 Viltrumitas na Terra, seria impossível impedir qualquer tipo de ação deles. Então, não foi só o seu corpo que apanhou, sua mente também. Imagina você ter certeza que algo ruim irá acontecer e não pode fazer nada. Lutar contra qualquer Viltrumita já é difícil. Agora o nível que ele viu com o Treg não se resumia apenas a uma batalha física. O cara nem levou eles a sério, tanto é assim que a gente viu aquela cena onde o Mark sai fugindo dele. Então também acaba sendo uma luta psicológica, deixando assim tudo mais pesado. E agora, voltando pra casa com aquele senso de urgência de sequer ter a esperança de encontrar os mais próximos vivos, já que possivelmente os Viltrumitas tinham ido para a Terra, o Mark começa a ter visões. Momentos em que ele não consegue distinguir a realidade de visões. E ao chegar na Terra e ver que tudo estava em perfeito estado, ele começa a se perguntar, e se os Viltrumitas vierem? E se eles estiverem aqui? E se tudo aquilo que ele viu acontecer, agora acontecesse exatamente na Terra? Mark? Então pensa comigo, quantas vezes ele quase morreu? Quantas vezes ele viu pessoas sendo destruídas?
quantas decisões impossíveis ele teve que tomar. E isso causa muito estresse na pessoa. É por isso que suas visões do Treg aparecendo ou outros Viltrumitas ficam frequentes durante o episódio. Na vida real, isso é chamado de estresse pós-traumático, o famoso TPT. E isso é algo bem comum. Soldados reais passam exatamente por isso. Pessoas que voltam da guerra, mas nunca realmente conseguem sair dela. Os sintomas são exatamente como os do Mark atualmente, tais como flashbacks intensos, pesadelos recorrentes, hipervigilância constante, ansiedade e culpa. E isso não foi desenvolvido a fundo no Mark para dar mais tempo de tela para outros acontecimentos durante o episódio, mas a gente entende que ele tá passando por isso. Ei, Mark. E esse é o conjunto de causas e fatores que faz o Mark não relaxar. Ele não consegue, porque na cabeça dele, a guerra ainda não acabou. E aí vem aquela dúvida que não sai da mente dele. Quando é que vai ser? Porque ele tem certeza que não acabou, só não sabe quando vai vir à tona. Então, durante o episódio, acompanhamos várias dessas suas visões. E ao final, quando ele tem uma conversa com a Eve, ele fala sobre os seus medos. E após ouvir, ela fala que ele precisa espairecer a mente. E como o Viltrumita faz isso? Bem, segundo ela, é voando por aí. Você devia sair pra voar. Sem destino, sem procurar encrenca, só voar. Então o Mark assim o faz, sai voando sem rumo para tentar relaxar e até consegue por um momento. Quando de repente ao horizonte ele vê que ele mais temia aparecer. E como vimos no começo do vídeo, foi muita aura. E até pensamos que seria apenas mais uma das visões do Mark. Até o próprio pensou, mas não era. Nesse ponto o Mark já estava cansado de sentir aquele medo todo. E ele parte para cima desesperado para tentar acabar com o Treg na base da pura coragem. E vemos que o Mark tá tão desmotivado que seus próprios socos nem são fortes. Ali é basicamente ele aceitando a morte. Só que o Treg simplesmente dá um empurrão nele e diz que iria apenas conversar, por enquanto, e explica a situação e como seria pro Mark. Ou ele aceitava os termos ou iria de F junto com o planeta inteiro. Como eu disse, o Treg tinha reconhecido a força do Mark. Então seu objetivo passou a ser usar os humanos para aumentar os Viltrumitas. E agora, sem outra escolha e com medo do pior acontecer, o Mark aceita. Minha resposta é sim. Eu aceito as condições. As lutas contra os Viltrumitas são praticamente guerras, e toda vez ele apanha, sangra e quase morre. E isso o fez enxergar o tamanho real da ameaça, e como o único protetor capaz de lutar minimamente de igual para igual, aceitou o destino com medo de ver mais mortes sem poder fazer nada. Galera, o Mark ainda é jovem, mas carrega nas costas a responsabilidade de enfrentar seres muito mais antigos, fortes e experientes. Então esse é o resumo. Mark ficou ansioso porque o corpo e a mente dele começaram a reagir a toda essa pressão de ser o protetor da Terra. Ele sabe que a qualquer momento pode perder tudo: a mãe, os amigos, a Terra e a própria humanidade. E esse foi o vídeo. Se você curtiu, não se esqueça de deixar aquele like para dar aquela força, comente o que achou e até a próxima.